Você sabia que por trás de alguns dos filmes mais clássicos de Hollywood existem segredos que poderiam render roteiros próprios? Segredos que mudaram o curso das produções e até mesmo impactaram o cinema como o conhecemos hoje? Pois é, a história do cinema é um terreno fértil para fatos incríveis e muitas vezes pouco conhecidos. Então, vem comigo porque hoje vamos explorar coisas que talvez você nunca tenha ouvido sobre alguns dos maiores clássicos do cinema. Preparado? Vamos lá! Vamos começar com um fato sobre um dos filmes mais icônicos da história, O Mágico de Oz. Todo mundo conhece a Dorothy, os sapatinhos de Rubi, e o famoso Follow the Yellow Brick Road. Mas você sabia que o elenco passou por situações quase surreais nas filmagens? Por exemplo, o homem que interpretou o Tin Man, o Homem de Lata, originalmente seria Barry Ebbsing. Só que ele teve que abandonar o papel porque ele literalmente quase morreu. Sim, o pó de alumínio usado na maquiagem dele causou uma reação alérgica tão severa que Ebbsing foi internado às pressas e ficou meses longe das câmeras. Agora, imagina como seria assistir ao filme sabendo que o ator original não conseguiu voltar. Loucura, né? E a gente nem tá falando do leão que de verdade usava uma fantasia feita de pele de leão real. Pulando para outro clássico incontestável, Psicose, do Alfred Hitchcock. Agora, aqui vai uma pergunta para você. O que faz uma cena ser realmente aterrorizante? Em Psicose, mais especificamente na icônica cena do chuveiro, tudo parece perfeito, a trilha, os cortes, a atuação. Mas você sabia que o som da faca esfaqueando Marion Crane foi criado com uma fruta? É isso mesmo. Foram usadas melancias para dar aquele efeito visceral do rasgo. E não para por aí. Acredite ou não, Alfred Hitchcock quase não conseguiu financiar o filme porque ninguém acreditava que uma produção em preto e branco naquele estilo daria certo. E olha só, temos hoje um dos maiores clássicos do suspense. E aí, já imaginou como seria o cinema sem Psicose? Falando em reviravoltas caríssimas, vamos para Titanic. Todo mundo lembra da famosa frase "Eu sou o rei do mundo" e do romance de Jack e Rose, mas você sabia que James Cameron quase explodiu o orçamento do filme? Literalmente. Ele insistiu em construir uma réplica em tamanho quase real do Titanic, além de usar tanques gigantescos de água para simular o afundamento do navio. E se você acha que a produção era perigosa só na história, as filmagens também não ficaram atrás. Há rumores de que a comida servida no set foi adulterada, deixando mais de 50 pessoas doentes. Imaginem o caos! E falando no Jack, vocês sabem, né? O Jack cabia naquela porta ou não cabia? Essa discussão nunca sai de moda. Mas por que será que Cameron deixou o final tão polêmico? Mistério fabricado ou apenas coincidência? A gente não pode falar de segredos do cinema sem mencionar o Clube da Luta. Sim, a regra número 1 é que a gente não deveria falar sobre ele, mas vamos quebrar essa tradição hoje. Você já parou para reparar em algo muito sutil no início do filme? A cada poucos minutos, o personagem de Brad Pitt aparece em frações de segundos antes de realmente ser apresentado. É como se o diretor já estivesse falando: "Ei, aqui tem mais do que parece." Esse tipo de atenção aos detalhes é o que torna o filme tão único. Agora, imagine você descobrir depois de assistir pela milésima vez que essas pistas estavam todas lá desde o começo? Mind-blowing, né? E por último, mas não menos importante, vamos de Star Wars, Uma Nova Esperança. Esse filme é um marco, mas sabia que o ator que interpretava Darth Vader, o lendário James Earl Jones, não era acreditado inicialmente? Pois é. O cara quem fez a voz do vilão mais icônico da cultura pop passou anos sem ser reconhecido oficialmente. E tem mais, tudinho nesse filme foi meio improvisado. O sabre de luz? Feito com hastes de lâmpadas e filme reflexivo. Se isso não é transformar limitações em um espetáculo, não sei o que é. Agora me diz, como seria o mundo hoje sem Star Wars? Olha, essas foram só algumas curiosidades sobre filmes que transformaram o cinema. E acredite, tem muito mais por trás das câmeras. Se gostou desse mergulho pelos bastidores, não esquece de curtir, compartilhar e continuar acompanhando com a gente. Afinal,
O